Olá, pessoal. Vamos à nossa quinta videoaula dentro do projeto Bossa Criativa da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Funarte. Hoje eu vou falar sobre a composição, né, do batuque de maracatu de baque virado dentro do cortejo de maracatu, ok? Todos os instrumentos são instrumentos percussivos, né? São instrumentos que a composição do batuque para um cortejo de maracatu, né, ele é formalmente composto, né, por instrumentos percussivos. Então, à frente do batuque, certo, vai ter o mestre de apito, né? No caso, eu sou o mestre pirulito, eu conduzo o batuque, né, com um apito que eu considero um instrumento, e também eu aproveito aqui para botar a volta, né, do orixá que conduz a minha nação, né, que é Yansan. Então, você vai ter à frente o mestre de apito, que vai estar lá, tipo, como se fosse um maestro, né, do batuque, com seu apito. Ele também canta, ele puxa as loas da nação, né, faz todas as reverências. Aí você vai ter, dentro daquela formação, você vai ter um caixa de guerra, que é um caixa de bateria, né, um tarol, ok? Tudo isso você já vai construindo aí a formação desse cortejo do batuque, ok? Então, mestre de apito, um caixa de guerra, tarol, um gongue, que o gongue também ele funciona como tanto para dar o tempo, né, como se fosse um metrônomo, e também ele canta, né? Então, um bom tocador de gongue numa nação é muito importante, porque ele vai cantar com o batuque, ok? Então, aí você vai ter o gongue, você vai ter também os atabaques, e como vocês podem ver, tem aqui, né, compondo essa cena aqui dessa videoaula, praticamente todos os instrumentos que compõem uma nação. O vermelho ali é um AB, né? Um AB que nem todas as nações utilizam AB, mas é um instrumento percussivo muito agradável e que fazem com que as baianas, né, que foi introduzido das baianas, dançarem com esse instrumento. É um instrumento que você dança com ele, você toca e dança, ele é muito envolvente, né? Então tem os atabaques, né, que está ali, esse aqui, né? Então você vai ter os atabaques, você vai ter os bombos, né, marcantes, que são alfaias, mas bombos também, né? O bombo marcante, o bombo meião e os bombos viradores. Então, cada um vai fazer a sua linguagem dentro daquele cortejo, ok? Então, vai o mestre de apito, que chama o caixa, que chama o gongue, que chama os abês, que chama o marcante, que chama o meião e que chama os viradores. Então, vai se construindo toda aquela dinâmica envolvente, mágica, né, que existe no maracatu de baque virado, que quando você vê, você já está completamente envolvido por aquele batuque, né, maravilhoso. Então, os instrumentos, né? Então, não, o tirador de loas, pode ser o mestre de apito, ele vai lá na frente chamar loas, né? Por exemplo, no caso do maracatu vaza do Capibaribe, do qual sou o mestre de apito, então eu chego lá na frente e chamo, né? Princesa Catarina, para onde vai? Vou passear. Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Então, isso aí já tem uma deixa para os taróis e os abês e os atabaques fazer a chamada, né? Vai fazendo todo aquele envolvimento, né? Mas nada disso, nos instrumentos de percussão antes do cortejo, acontece sem antes que se faça uma saudação aos orixás. Começando por Exu, ok? Então você toca para Exu, primeiramente. Em seguida, você vai, de acordo com o xirê, fazendo
a sequência, né, de um xirê de terreiro, tocando para cada orixá. Ou, dependendo da situação, você vai tocar, saudar os orixás da nação, da sua nação, ok? Nós temos, assim, no caso do Maracatu Vaza do Capibaribe, no caso do qual eu sou mestre de apito, não sei se vocês já perceberam, tem um figurino exclusivo, que é bem interessante. As nossas alfaias também são de estampa exclusiva, né? Esse ambiente aqui foi preparado justamente para essas videoaulas, que tem aqui, vocês vão ver que tem os orixás, que compõem a nossa nação, e tem os elementos, né, os instrumentos do maracatu de baque virado. Esse figurino foi uma grata, um presente incalculável, inimaginável, que eu recebi, eu tive a honra de receber do artista plástico Francisco Brenan, que ele me cedeu a arte dele como forma de, digamos assim, de contribuir como uma forma de ajuda ao nosso maracatu. Então ele cedeu, autorizou a arte dele para que nós estampássemos e fizéssemos o nosso figurino, que é bem original, e a estampa ficou digamos assim, numa expressão bem africana, né? Os tecidos africanos são bem, as estampas são bem fortes. Então, continuando, o batuque, né? O tarol anuncia levemente um esquema, né, rítmico bem simples, fica ali rufando, intercalando de pausas, quase no mesmo instante. O gongueiro já assinala a rítmica característica. A seguir dão entrada as caixas de guerra, ok? E os abês, que já vão fazendo aquele ritmo maravilhoso, né? E por essa altura o tarol já passou do esquema inicial de variações, daí prossegue as entradas dos bombos, né? E geralmente a gente considera os trovões, então eles entram forte, com a marcação, né? Marcando o tempo daquela música, daquela loa, que o mestre de apito, né, lá na frente começou a cantar, né? Então, com essa chamada, então se compõe, né, toda digamos assim, a rítmica e a cadência daquele batuque. As baianas e todo o cortejo já começa a evoluir, né? Então é uma coisa natural, uma coisa mágica, né? Então, que aí vai se construindo todo aquele batuque, né? E o marcante, né, destaca os baques violentos, espaçados, né, e espaçados. O marcante já entra ali como se fosse digamos assim, uma arrebentação de uma onda. Então ele marca, né? E o meião, pouco depois, segue o toque do marcante, né? E conjuntamente ressoam os repiques, aumentando a intensidade do conjunto. Então, isso aí vai tendo toda né? Vai se criando energia, como ocorre naturalmente nos terreiros, né? Nos xirês de terreiro, que os instrumentos sempre vão criando aquele clima de envolvimento, né, com os filhos de santo que estão participando do xirê. Então, releva notar que mais ou menos contemporaneamente a entrada dos últimos, as baianas, responde ao coral, né? Então, o mestre de apito chama lá e as baianas repetem lá de cá, fazendo uma espécie de backing vocal. Então, o coral, os zabumbas fazem variações também, as quais cessam cada vez que o tirador de loas canta o solo. Então, aí quando o tirador de loa, o mestre de apito, vai fazer a loa, aí aquilo ali tem para que se possa escutar, né, aquela loa, o recado daquela nação. Então, o coro vai sempre à volta, né, repetindo as variações, enquanto, digamos assim, enquanto a intensidade se torna cada vez mais forte, né? E o andamento vai sendo acelerado, tudo concorrendo, né, para subjugar as baianas. Então, as baianas começam a rodar e fazer sua evolução com
um de seus instrumentos, alcançando, né, o clímax musical. O toque, né, permanece algum tempo na polirritmia, né, aquela, digamos assim, aquela tempestade envolvente e sonora, e cada vez mais violenta, sobressaindo-se a tudo se ouve o apito do mestre, né, advertindo o próximo fim da música, né? Então, baianas e músicos ficam atentos à repetição do apito, seja em que momento tenha coincidido no decorrer da execução. Então, o apito é quem, né, é quem manda, digamos assim. Os batuqueiros aguardam o próximo ictus do motivo rítmico, né, e subitamente todo o conjunto estaca num preciso e intensíssimo baque surdo para o toque. Então, é uma coisa envolvente. Tá aquela tempestade, daqui a pouco o mestre de apito dá um apito e bum, parou tudo, né? Então, tudo isso está ligado, né, às religiões africanas. O maracatu, por vezes, é tido como manifestação religiosa. No maracatu são realizadas cerimônias, né, propiciatórias para a obtenção da proteção dos orixás e o sucesso nas apresentações e a realização dos desfiles sem incidentes, né? Com a proteção do orixá de rua, que você pede o orixá Exu para abrir os caminhos e conduzir aquele cortejo, e durante, lógico, na preparação você tem que faz as obrigações para que tudo ocorra com a maior alegria possível, com né, o maior prazer, sem nenhum incidente. E o orixá, ele quer dizer santo em Yorubá, ok? Então, eu usei esse nome orixá, mas ele representa o santo, né, daquela nação.